Hoje vamos falar sobre os miomas. Dr. Rogério Gomes, que é ginecologista, está com a gente. Seja muito bem-vindo, Dr. Rogério. Obrigado, Kátia. E olha, a gente vai falar sobre um assunto que são esses miomas que deixam a maior parte das mulheres preocupadas. Porque quando se ouve a palavra tumor, pronto, já faz com que a mulher fique assustada, porque acaba ligando, inevitavelmente, a um tumor maligno, a um câncer. Nesse caso, o mioma não pode se transformar num câncer, né? Correto. O mioma é tudo que cresce no nosso corpo, Kátia, é um tumor conceitualmente, né? Falando, né? Então, assim, os miomas, eles são tumores, né? Que tem uma origem de um tipo de célula muscular do útero, né? E uma vez mioma, ele não se transforma em câncer. O mioma é um tumor benigno, tá? Existem linhagens muito semelhantes, mas aí são outras situações, são outras patologias, que são os leiomiosarcomas, cuja incidência é menor que 1%, e aí o tratamento é totalmente diferente, enfim. Tá. Vamos começar com os nossos mitos ou verdades. Aproveita para mandar suas perguntas, hein? Vamos ver o primeiro deles, ó. Miomas só aparecem em mulheres mais velhas. Mito ou verdade, doutor Rogério? Isso é mito, Kátia. Mito, né? Sim. Os miomas são tumores extremamente prevalentes na época reprodutiva das mulheres. Então, quer dizer, bem jovens, né? Dos 20 aos 40 anos, né? Nessa faixa etária que você vai ter a maior incidência dos miomas. Né? E tem alguma etnia que a gente percebe com uma certa frequência, os miomas ou não? Então, existe uma maior predisposição das mulheres da raça negra em apresentarem miomas. E sabe-se por que não? Existe uma especulação por questões genéticas. Ah, tá. E geralmente eles também são miomas de tamanho maiores. Então são aqueles miomas com um peso muito maior do que se vê nas mulheres de outras etnias, né? Vamos ver mais um? Muitas mulheres podem ter miomas e não apresentarem sintomas. Isso está correto, né? Na verdade, 50% das mulheres têm miomas, né? E não tem absolutamente nenhum sintoma. Existe um trabalho que foi feito na Inglaterra, em autópsia de cadáveres, que eles chegaram a uma porcentagem de 90% de incidência de miomas em mulheres. 90%? É muito alto, né? Ou seja, com certeza, a maioria, existem trabalhos até falando até mais, que você tem mulheres com muito assintomáticas, né? Puxa, muito interessante isso. Interessante mesmo. Vamos ver mais uma? Alguns miomas podem levar à infertilidade. Isso é correto e isso é uma das principais perguntas das mulheres no consultório, né? Infertilidade é um dos comemorativos que os miomas podem trazer, né? Dependendo da localização que o mioma se encontra, ele pode sim gerar infertilidade das mulheres. E aí vai depender do médico que estiver avaliar exatamente o tamanho, a localização, né, para ver se ele é o responsável, um dos responsáveis para gerar infertilidade àquela mulher. Então, quer dizer, a mulher que está tentando engravidar por já mais de um ano, não consegue engravidar, tem que ir ao seu ginecologista para averiguar qual o problema. E um desses problemas pode, então, ser os miomas, né? Sem dúvida. Dentre tantos outros, né? Dentre tantos outros. Vamos ver mais um? Depois de tratado, a mulher pode engravidar. Sim, depois de tratado, no caso, se ela for submetida a uma cirurgia de retirada de miomas, por exemplo, né? Geralmente a gente pede, a partir de 3 meses após a cirurgia, ela pode tentar engravidar normalmente. Tá bom? Vamos ver mais um? Mioma sempre resulta na retirada do útero. Não, isso não é correto, né? Como eu falei, metade das mulheres são assintomáticas, não tem queixas, né? Então, você não vai operar uma paciente que não tem queixa. Mioma é um tumor benigno, não mata ninguém. Mas tem que acompanhar para ver a evolução desse tumor. Exatamente. Se aumenta demais de tamanho? Ele pode ir crescendo, né? E aí pode gerar sintomas compressivos na mulher. Isso é importante saber, né? E pode gerar também sangramento aumentado, todo mês quando a paciente menstrua, e aí é importante esse feedback entre o ginecologista e a paciente. É fundamental ter uma relação de confiança com o seu médico para ir estabelecendo um tratamento. Não existe uma fórmula uma receita de bolo, né? Então a gente tem que individualizar isso e ver o melhor para o paciente. Mas o mioma pode chegar a qual tamanho, qual volume? Olha, não existe um tamanho máximo, né?
Nós já operamos até miomas de 5 quilos. 5 quilos? Miomas gigantescos. Nossa Senhora! Né? Mas isso não é o habitual. E daí a compressão de outros órgãos. Exatamente. Também, Aí né? pode dar sintomas intestinais, sintomas urológicos, né? Dependendo, se o mioma estiver um pouquinho mais para baixo, perto do colo do útero, pode dar dor na relação sexual. Né? Por isso que é importante a relação do médico-paciente, a paciente explicar, ficar à vontade com o seu médico. E por isso que é importante fazer seus exames anualmente. Exatamente. Porque os tumores, no caso também o mioma, eles não crescem da noite por dia. Né? Não ficam um tamanho de 1 quilo, 2 quilos da noite por dia. Isso leva muitos anos também, Exatamente. né? Fazer um ultrassom transvaginal uma vez por ano, Pronto, né? bem feito, é o suficiente. É suficiente. Vamos ver mais um? Existem tratamentos não cirúrgicos para o mioma. Isso é verdade. Verdade? Verdade. Existe tratamento não cirúrgico, que é a embolização, que é uma técnica realizada por um especialista chamado radiologista, cuja subespecialidade é radiologia intervencionista, que através de uma punção aqui na virilha, né, ele coloca algumas esferas, umas bolinhas bem pequenininhas na entrada de uma artéria próxima ao útero, com o intuito de diminuir o aporte sanguíneo para aquele mioma e ele diminuir de tamanho. Quer dizer, como ele não tem alimento, Exatamente. ele diminui, não tem o sangue, ele Exatamente. diminui de tamanho, Exatamente. né? Assim, e aí não se precisa retirar. Não. Né? Tem prós e contras, a gente tem que ver se a paciente já tem filho, se não tem, avaliar tudo isso, avaliar o tamanho dos miomas, né? E decidir a melhor tática do tratamento da paciente. Quer dizer, como você disse, não é uma fórmula mágica que Exato. serve para todas as mulheres. Cada Sem dúvida. uma, o médico tem que pesar daí essa confiança entre médico e paciente. Tem que ser muito grande sempre, né, gente, em todas as especialidades, para você decidir junto com o médico o que é melhor para você. Exato. E hoje em dia não dá para se ter mais medo de cirurgia. Não dá, né? Né, gente? A gente tem uma medicina tão evoluída no caso de cirurgia de mioma e outras, de anestesia. A gente fala tanto isso aqui, né, doutor? A medicina evoluiu muito nessa parte. Hoje tem a tática cirúrgica, a técnica cirúrgica da laparoscopia. Então, a gente opera com pequenas incisões. Nem tem mais aquela abertura grande, Não, né? em raros casos a gente indica, mas assim, hoje, com a tecnologia que temos, né, então é meio inadmissível a gente fazer essa cirurgia, a paciente ser algo assim muito sofrido. Se ela tem uma boa relação com o médico, está sendo operada num bom hospital, que tem uma infraestrutura, a chance de ter uma complicação não é zero, mas é muito baixa. Mesmo porque na vida não dá pra gente garantir que Exatamente. nada é 100%. A gente tem aqui o sistema reprodutor feminino, até pra gente poder entender onde que esses miomas podem aparecer. Mas podem aparecer em todos os cantos do útero, né? Sim, sim. Basicamente, nós temos 3 tipos de miomas, né? O mioma que ele cresce aqui dentro da cavidade do útero, tá? Tem um mioma que está no meio da parede do útero. Que é no meio da musculatura, No né? meio da musculatura. Tá. E esse que é mais externo, tá? E aí eles vão dar sintomas diferentes. Esse aqui, por exemplo, ele pode dar sintomas compressivos, como a gente acabou de falar. Há pouco, né? Esse aqui, que ele está dentro do útero, submucoso, ele é chamado, ele pode ser uma das principais causas de infertilidade. E esse também, tá? E esse aqui, principalmente, ele pode dar um fluxo menstrual com um volume muito aumentado. Quer dizer, a mulher que tinha um fluxo menstrual de uma forma, menstruava quase 5 dias, de repente começa a menstruar 8, 9, 10, tem que verificar o que pode ser, né? Exatamente. Mas é importante, aumento do fluxo menstrual não é necessariamente igual a mioma. Não, pode ser um monte de outras coisas, né? Tem que ir no ginecologista, Exatamente. né? Agora, o que causa um mioma? Sabe-se, quer dizer, o que a mulher pode fazer, vamos dizer, de errado para aparecer um mioma? Não existe prevenção no aparecimento do mioma. Existem muitas hipóteses sobre o aparecimento dos miomas, tá? Mas não existe uma causa que a gente possa falar categoricamente, é isso. É isso, quer dizer, usar a pílula anticoncepcional por muito tempo pode trazer mioma. Ninguém tem essa explicação. Na verdade, a gente até usa o anticoncepcional para diminuir o sangramento, para melhorar os sintomas do sangramento aumentado no caso dos miomas. Então tem que ir para o médico, gente, e o quanto antes você receber um diagnóstico, melhor. Exatamente. Para já começar o tratamento logo, né? Exatamente. Muitas dúvidas surgiram, vamos ver a primeira delas. A gente tem agora aqui um outro, que é basicamente a mesma coisa, né? Exatamente. O que aqui diferencia, Kátia, esse tipo de mioma, você está vendo que ele está vindo aqui em direção à vagina? Mas ele está preso lá dentro do útero, aqui. né? Esse é um mioma chamado pediculado, tá?
E aqui o tratamento ele é relativamente simples. A gente vai e torce ele, vai rodando. Uma bexiga, né? Uma bexiga, exatamente. E aí solta, mas o ideal é fazer isso no centro cirúrgico, não pode fazer no consultório. É simples, mas tem que fazer com segurança. E ele também, quer dizer, pode ficar num tamanho maior, sim, mesmo exatamente, sendo preso aqui, né? Exatamente. Não só pequenininho, né? Exatamente. Vamos ver para as perguntas que surgiram? Olha, a Ana Aparecida diz o seguinte: descobri que tenho miomas há 3 anos e meu médico me recomendou a cirurgia. Como é a cirurgia que extrai só um mioma? Então, a cirurgia que extrai só o mioma, chamada de miomectomia, né? Aí depende, ela pode ser via vaginal, seria uma miomectomia histeroscópica, seria aquele mioma submucoso que está por dentro, ou uma miomectomia laparoscópica. Aí ele vai retirar os miomas que estão na parte externa, né? A retirada desses miomas da parte externa pode ser por laparoscopia, que é a técnica mais moderna, ou a técnica antiga, a laparotômica, que você faz um corte, como se fosse aquele cortezinho de cesárea. Que é pequenininho também, né? Mas se o mioma for muito grande, a gente vai ter que ampliar. Aumentar. Exatamente. Vai fazer um mioma de um tamanho inicial, um corte, sim, né? É sim, muito simples. Exatamente. E aí a recuperação é rápida da paciente? Quando é feito por laparoscopia, é muito rápido, tá? Laparotomia, que é o corte maior, aí você vai ter uma recuperação mais lenta, dá mais dor, a paciente fica um pouco mais tempo internado, né? Então, Ana, de uma forma ou de outra, converse com o seu médico e veja com ele qual a melhor técnica a ser usada. Agora, se já foi recomendada a cirurgia, é bom fazê-la, né? Sim, lógico, com certeza. Não tem como parar para pensar mais daqui a um tempo. Um beijo para você e boa sorte. Vamos ver mais uma? Rita, vamos lá. Em qual caso é recomendado a remoção do útero? Isso pode prejudicar o sexo? Então, a retirada do útero, no caso de mioma, é indicada quando, por exemplo, a paciente já tem prole constituída, né? E a paciente vem apresentando muitos sintomas e mesmo utilizando medicamentos, ela não melhora e ela gera, por exemplo, uma anemia de tanto sangrar, tá? Então, nesses casos, é indicada a retirada do útero. Retirar o útero, a gente pode fazer de uma forma total, com a retirada do colo uterino, ou preservá-lo, retira o corpo do útero e mantém o colo. Isso é um pouco polêmico, isso a gente tem que pensar em vários aspectos oncológicos, aspectos uroginecológicos em relação àquela questão de bexiga caída, que alguns estudos mostram que pode ajudar a sustentar o assoalho pélvico, os músculos e evitar esse tipo de situação, né? O colo do útero, algumas mulheres referem que pode ter uma questão do prazer no ato sexual, né? Então, assim, preservar o colo do útero pode ser interessante desde que a paciente faça, por exemplo, o Papa Nicolau todo ano. Não é que ela tirou o corpo do útero que ela não vai fazer o Papa Nicolau. Se ela tem que continuar fazendo, exatamente, né? Exatamente. Então tem que conversar também, Rita, com o médico para saber, pelo teu problema, pela sua idade, se já tem filhos ou não tem, o porquê que o médico pode querer tirar o útero também, exatamente, né? Exatamente. Vamos ver mais uma? Renata, contraceptivos orais podem ajudar a diminuir ou até tratar o mioma? Os contraceptivos hormonais orais, eles podem ajudar a tratar os sintomas da paciente. Então, a paciente estava menstruando muito, você dá um anticoncepcional, começou a diminuir o sangramento, pronto, tá ótimo, né? Tá resolvido, não precisa operar. Sabe que tem um estudo nos Estados Unidos falando que 1 em cada 5 cirurgias de retirada do útero, ela foi mal indicada. 1 a cada 5? É muito grande, então. É grande. Isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Agora, nos outros países que não se tem nem ideia de como acontece, a situação está ainda pior, né? Então tem que conversar bastante com o médico. Agora, os contraceptivos são uma opção para tratamento também, sem dúvida, né? É uma opção muito boa. E tem medicamentos não hormonais também, anti-inflamatórios a gente pode utilizar, né? Associar anti-inflamatório com anticoncepcional. E a gente tem bons resultados utilizando esses medicamentos. Então, Renata, conversa com o teu médico, tá bom? Vamos para a última de hoje? Eliette, tenho cistos no ovário e mioma. Agora estou querendo engravidar. Qual deve ser o tratamento indicado no meu caso? Então, é muito genérico, mas assim, né? O mioma a gente precisa saber, no caso da Eliette, né? Localização, quantidade. Cisto de ovário tem vários tipos, né? Então, tem alguns que nem precisam operar, né? Tem uns que, dependendo do aspecto ultrassonográfico, você vai ter que operar, vai ter que fazer alguns exames. Então,
tem que ter essa avaliação global sobre as patologias. Né? Então, só analisando o caso mesmo, aqui pela televisão é impossível saber que você não está vendo... A gente pode dar umas dicas, né? Assim, mas muito, né? Genérico. Superficial, genérico. Exatamente. Agora, conversa com o seu médico para você saber, porque ele sim sabe direitinho qual é o seu caso, com individualidade, quais seriam os primeiros passos a serem tomados, Sem né? dúvida. Olha, claro que o Dr. Rogério Gomes, que é ginecologista, volta mais vezes ao programa. Você querendo sugerir algum tema, fica mais do que à vontade. Mas quer conhecer um pouco mais do trabalho dele? Acesse o Facebook, facebook.com, e lá você coloca Dr. Rogério Alves Gomes, que você conhece mais sobre o trabalho dele, mas lembrando que esse espaço que a gente abre, importantíssimo, de prestação de serviços aqui no Mulheres, não supre a necessidade de você ir ao seu médico, viu? Tem que ir para o médico fazer justamente os exames preventivos, porque quanto antes a gente percebe o problema, melhor, né, doutor Rogério? Com certeza. Obrigada mais uma vez e um beijo.